E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, eu queria falar agora a respeito do Apocalipse. Eu devo ter medo do Apocalipse? Quando eu digo ter medo do Apocalipse, não é ter medo de ler o livro de Apocalipse, mas ter medo do que vai acontecer nos fins dos tempos. Olha o que Jesus disse lá em Lucas, no capítulo 21, versículo 28. Ele vai fazer ali uma menção à grande tribulação cujo o epicentro será em Jerusalém. Ele fala assim, olha, quando vocês começarem a ver essas coisas, exultai, levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção já está próxima. Então, quando eu ver essas coisas acontecendo, não é para eu ter medo, não é para eu ficar acuado, é para eu me alegrar. Tanto é que ele fala, todas essas coisas eu já tenho sobreavisado, já estão de sobreaviso. Então veja que interessante, porque nós vivemos uma geração muito mais, eu digo isso no mundo ocidente, né, no mundo ocidental, onde se é ensinado, se é pregado, né, onde é colocado no coração de muitos filhos de Deus que a igreja ela não estará aqui no momento em que o bicho for pegar de fato, né? Isso acaba fazendo com que esses irmãos fiquem com um coração não treinado para as coisas que hão de vir. E o que acontece com o mundo, né? Vamos colocar aqui os brasileiros em si. Nós acabamos de passar por uma situação de pandemia, onde nós vimos vários cristãos se desviando, vários cristãos deixando, né, de se reunirem, vários cristãos deixando, né, as suas igrejas, vários cristãos se esfriando na fé e por aí vai. E realmente abandonaram Jesus. Não é só uma questão de eu não quero mais estar ali. É uma questão de não querer mais estar com Jesus. Tá? Nós também vimos nas últimas eleições, quando a direita não ganhou, né? Eu, pelo menos, ouvi uma enxurrada de pessoas deixando até de acreditar em Deus por causa de eleições. Por causa de eleições. Deixaram de acreditar em Deus. Por causa de uma pandemia, esfriou o coração. Gente, os cristãos de hoje, eles não estão preparados para o que está por vir. Eles não estão sendo treinados psicologicamente, emocionalmente, para as coisas que vão acontecer. Porque quando essas coisas começarem a acontecer, Jesus não fala, estejam preparados, né, e fiquem tristes. Não, ele fala, olha, vocês estão sobreavisados, vocês já estão ensinados sobre isso, e quando essas coisas começarem a acontecer, exultem, se alegrem, levanta a cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Todos nós queremos, né, uma vida quieta, em paz. Paulo nos convida a orar sobre isso, para que nós tenhamos uma vida quieta, uma vida em paz, uma vida tranquila. Esse é o desejo de todo cristão. Esse é o desejo de todos nós. Ninguém quer ficar aqui torcendo, venha perseguição, venha anticristo. Ninguém está torcendo isso, não. Mas quando vier a acontecer, a gente tem que estar preparado. Então o que está faltando? Está faltando, muitas das vezes, né, nós descansarmos em Deus. Descansar no Senhor. Porque as coisas vão acontecer querendo você ou não, esteja você aqui ou não. Quando eu digo esteja você aqui ou não, é se você morrer, né, antes das coisas acontecerem. Porque vai acontecer. Né? E já está acontecendo. A gente vê na Coreia do Norte, a gente vê na China, a gente vê em diversos lugares da África cristãos morrendo por serem cristãos. A gente está vendo pessoas sendo presas
por pregar o evangelho na praça, aqui no Ocidente, tá? No Canadá. Então, as coisas estão caminhando para isso. Então, eu tenho que ter medo? Eu não tenho que ter medo, eu tenho que exultar. Eu preciso exultar. Por que eu preciso exultar? Porque o arrebatamento, a glorificação do meu corpo já está próximo. Quando eu ver as coisas acontecendo, já está próximo. Qual o maior sinal, né, da vinda de Jesus? Será o princípio das dores? Porque o princípio das dores, o parto só aumenta. Mas terremoto, guerra, rumores de guerras, pragas, perseguições, isso acontece desde a época dos apóstolos. O que a gente tem que observar é a chuva serôdia, que vai descer sobre a igreja. O que nós temos que observar são os 10 reis, que vão formar, né, essa liga que vai dominar o mundo. São essas coisas que a gente tem que focar. A gente não vai ficar caçando coisa ruim. As coisas ruins vão acontecer e nós vamos ficar sabendo. Né? Querendo você ou não, a gente vai ficar sabendo disso. Né? Então, a gente tem que estar com o nosso coração descansando em Deus. Onde é que está a tua paz? Né? Onde é que está a tua fé? Onde é que está a tua confiança? A Bíblia fala em Lucas 21 que nesses dias as pessoas vão chegar a desmaiar só em saber das coisas que vão acontecer. Será que esse desmaiar se refere a nós? Esse desmaiar não refere a nós, porque a gente já sabe o que vai acontecer. A gente já está sendo avisado sobre isso. Nós temos ali as escrituras, nós temos ali as profecias de Jesus. Nós não seremos pegos de surpresa. Nós não seremos, isso aí está claro na Bíblia. Então, se amanhã você tiver que ser preso, você vai ter que ser. Entendeu? Se tiver que ser torturado, meu irmão, é aí que a nossa fé será provada. Essa conversa de que a noiva do Senhor, como se Paulo não fosse a noiva, como se a igreja primitiva lá no tempo de Roma, perseguindo o Império Romano, perseguindo, né? O Império Romano perseguindo os filhos de Deus. Não, eles não são noiva não, eles são a segunda classe de crente. É a segunda classe, é a cabocla, né? É a cabocla de Jesus. Não, gente, elas também foram perseguidas e era noiva, uma virgem sendo preparada para a pureza. Então não tem essa história, né, de que a igreja, a noiva, você vê que esse é um discurso que, para acalmar a alma de que ela não passará as dores como a igreja sempre passou. A igreja de hoje não está preparada. Ah, não, porque é uma coisa só para judeu. Chinês é judeu? Chinês é judeu e os chineses estão passando por uma perseguição, estão em campo de concentração, eles são torturados. Veja quantos vídeos nós temos de missionários sendo torturados. É noiva do Senhor. Ou eu não sou noiva? É tudo noiva. Então é um tipo de discurso filosófico, mas que não tem base na palavra. Então você precisa se preparar para isso. O que vai acontecer se estiver errado? O que vai acontecer é que muita gente não se preparou. Muita gente vai ficar assim, e agora? O que eu vou fazer? E agora? Qual é o nosso próximo passo? Eles não vão ficar vendo navios. Porque não tem uma palavra profética ali, um mapa dizendo para ele que existe nesse tempo um refúgio. Existe nesse tempo algo glorioso, que é a manifestação dos 7 Espíritos de Deus na igreja. Eles só olham a perseguição, aí perseguir, aí não sei o quê. Mas não contempla a criação, não contempla as nações, o mundo que vai crer em Jesus por nosso intermédio. Não contempla que ainda ser nesse tempo que a igreja vai fazer os mesmos sinais e maravilhas de Jesus, e maiores ainda. Tudo nesse tempo. Será que a gente não consegue enxergar coisa boa na grande tribulação?
Eu consigo enxergar coisa boa na grande tribulação. A coisa boa é que a igreja vai estar em um estado de igreja gloriosa. A coisa boa é que a igreja, boa notícia no meio da grande tribulação, é que a igreja estará vivendo os maiores dias de santidade, como nunca viveu em toda a sua história. Por quê? Porque lembra que Jesus falou para os discípulos, né? Olha, o que vocês estão vendo, o que vocês estão presenciando agora, os profetas e muitos dos que vieram antes de vocês desejariam ouvir e ver o que vocês estão ouvindo e vendo, e não estão fazendo isso, e vocês são bem-aventurados por causa disso. Aí numa outra passagem, Jesus vira para os discípulos, preste atenção, ele vira para os discípulos e diz assim, olha, vai chegar um tempo em que vocês desejariam estar vendo um dos dias do Filho do Homem e não poderão. Não poderão. Que dias são esses do Filho do Homem? Porque, preste atenção, a vinda de Jesus ela tem manifestações. A vinda de Jesus tem sinais, né? A vinda de Jesus, ela vem com, a gente chama de parousia, né? É uma presença que vai aumentando, a glória dele vai aumentando. E o pico da manifestação dele, da vinda dele, é justamente na sétima trombeta. Mas existem os dias da vinda dele. Esses dias da vinda é a última semana, que é um dos dias do Filho do Homem, os dias da vinda dele. E nesses dias os discípulos não vão estar lá. Eles desejariam estar, eles queriam estar nesse dia, mas não vão poder estar. Por que eles não vão poder estar? Eles vão estar lá no mundo dos mortos. Lá no mundo dos mortos eles saberão que esse dia chegou, que esse dia é vindo. Até porque a gente vai ver Deus vestindo os mártires ali com vestes brancas, né? Mostrando ali que já está se preparando para se tornar gloriosa. Lá em Apocalipse capítulo 6, já está no ponto já do dia da vingança. Então esses dias, né, de um dos dias do Filho do Homem, os discípulos desejariam estar. Eles viram Jesus, andaram com Jesus, mas o dia em que eles desejariam estar e não estarão são os nossos dias. Porque a igreja vai viver um estado de glória, poder e majestade que nem os discípulos vivenciaram. Porque eles participaram da chuva temporã. A chuva temporã, segundo o apóstolo Paulo, são as primícias do Espírito. São as primeiras experiências do Espírito. E nós viveremos a chuva serôdia, que é a chuva que vai amadurecer, vai nos elevar a uma dimensão espiritual que nem eles vivenciaram. Então nós estaremos fazendo coisas que Jesus fez, obras que ele fez, e maiores ainda. Gente, isso não te alegra? Isso não te deixa exultado, com o coração exultado? Isso não te deixa, né, com a cabeça erguida? Claro que deixa, eu quero. Uma coisa é eu passar pela grande tribulação, hoje, agora, do jeito que eu estou, com a mente do jeito que eu estou, com problemas. Uma outra coisa é eu passar pela grande tribulação revestido de autoridade da chuva serôdia. Uma coisa é eu passar agora na grande tribulação onde eu tenho mais fraqueza que força. Uma outra coisa é eu passar pela grande tribulação onde eu tenho mais força do que fraqueza. Então exultem, gente. Pregue essa palavra para as pessoas, traga uma mensagem positiva para esse dia. Não tem só coisa ruim não, tá? Tem muita coisa boa. E é justamente por causa dessas muitas coisas boas que nós seremos perseguidos, né? Então, realmente, né, são dias em que os discípulos desejariam estar lá e não poderão estar. Claro que esses dias não é os dias do reino, porque nos dias do reino eles estarão, mas são esses dias em que nós estaremos manifestando uma glória que nenhum apóstolo manifestou. Só Jesus manifestou. E nós iremos manifestar. Oh, glória! Olha, que chegue esses dias,
né? Porque é um presente de Deus essa manifestação, e eu tenho certeza que entendendo o reino dessa forma, né? O Apocalipse, a grande tribulação, você vai enxergar de uma outra maneira. Você não vai enxergar com uma maneira de luto por causa do anticristo, mas você vai enxergar de uma maneira de exultação por causa da manifestação da glória de Deus na terra por meio da sua igreja. Amém? Fique aí com essa palavra em nome de Jesus.